A paz do Senhor. Amém. A pastora Ana falou que eu posso ir até às 10 para meia-noite. Vocês ouviram aí. Quando a pastora fala assim, a gente costuma, obedecer. Amém? É claro que eu não quero cansar vocês, eu quero ser rápido e colocar aquilo que Deus colocou no coração. Quero agradecer a pastora Tânia, que esteve lá na minha cidade. Estiva Gerda, quem conhece Estiva Gerda? Só um. E a pastora. É a terra do Chicão no Corinthians. Agora ele é do Bahia, mas é da cidade lá. É uma cidade pequena, temos lá 10 mil habitantes. E temos um trabalho lá com uma casa de recuperação para dependentes químicos. E temos um culto de quinta-feira. Graças a Deus, onde Deus tem operado maravilhas, e a pastora Tânia foi a convidada de quinta-feira, e foi uma bênção. Deus trabalhou grandemente naquele lugar, e eu vim aqui na casa da sogra, e ela me convidou. Eu falei, eu vou lá pagar essa dívida com ela. Então nós louvamos e agradecemos, apesar de quase ela ter me matado. Verdade. Ela falou um negócio de um chá verde, um suco verde. Eu acreditei nela e tomei o suco. Irmãos, foi entrar no carro e nós temos em Minas Gerais. Nós fomos em Andrada comprar um queijo. Pastora, olha, o negócio foi mal, mas graças a Deus eu estou vivo. Graças a Deus nós estamos bem. Passou, tomamos nossa medicação. Estão. E lá nós temos esse trabalho, irmãos, com dependência química, pessoas em condições de rua, moradores de rua. E Deus tem trabalhado muito naquele lugar. Em Santo André aqui mesmo nós temos bastante gente. Eu era daqui do Parque João Ramalho, vai fazer acho que 8 ou 9 anos que eu fui para aquela cidade. E lá Deus tem honrado a gente e tem transformado muitas pessoas, mudado muitas pessoas. Inclusive eu sou um milagre de Deus. Eu vou falar sobre o que Deus fez na minha vida, mas uma hora não vai faltar oportunidade. Eu sou um ex-presidiário, condenado a 21 anos de prisão, um ex-morador de rua, 4 anos morando na rua, e Deus foi lá e me resgatou, me trouxe, me salvou e me amou. E é o tema que nós vamos trabalhar nessa noite aqui. Pecador na mão de um Deus amoroso. Aleluia. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Pecador na mão de um Deus amoroso. Aleluia. Só Deus para fazer isso. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. Eu estava aqui com uma mensagem, mas esse hino que nosso irmão acabou de louvar agora tocou-me, né, filha? Nós lembramos de um algo maravilhoso. Além de ser tudo isso, Deus ainda fez um milagre, irmãos. Me tirou do mundo do vício das drogas, das condições de morador de rua, me deu uma família abençoada aí para minha esposa, tenho meus 2 filhos, e eu casei, tá? Se você ainda não casou, não se preocupa não. Você vai chegar lá e Deus vai te honrar. Eu consegui e você também vai conseguir, em nome de Jesus. João capítulo 1. João capítulo 1, verso 6. Só o verso 6. Eu vou te ajudar. Está entre Gênesis e Apocalipse. Quer dizer, se virem aí para achar. Todos acharam? Então nós vamos fazer a leitura. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Vamos de novo? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Mais uma vez, juntamente com a igreja, no 3, 1, 2, 3. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Maravilha. Agora nós vamos mudar um pouco. Você que é mulher, você vai dizer assim: houve
uma mulher enviada por Deus, e você vai falar o seu, e você, homem, vai continuar, houve um homem, mas você vai dizer o seu nome no final, amém? No terceiro, 1, 2, 3. Houve uma mulher enviada de Deus, cujo nome era Ana. Maravilha, já mudou, já começou a mudar. Então agora fecha a sua Bíblia e nós vamos no 3 de novo. Você vai falar mulher e homem, no nome do seu final, bem forte. 1, 2, 3. Parou, não. Eu costumo dizer, quando eu não sei o hino, pastora Tânia, eu fico lá com a minha boca assim, ó. Vocês estão parecendo isso. Nós já decoramos o versículo, amém? Eu acho que todo mundo faz isso quando não sabe o hino, né? Fica olhando lá e não quero que você faça isso agora. Eu quero que você determine, coloque isso na sua vida agora. E diz assim: houve um homem, houve uma mulher, e é o seu nome para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Amém? 1, 2, 3. Houve uma mulher enviada por Deus, cujo nome era Ana. Maravilha! Curva a vossa cabeça. Deus, nós te pedimos aqui agora a graça, a unção do teu amor, do teu Espírito. Deus, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, ó Deus, e eles não me querem ouvir nesta noite. Eles precisam que o teu Espírito, ó Deus, atue de uma forma sobrenatural sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Esse João que nós vamos falar aqui não é o escritor. Nós vamos falar do João o Batista. Irmãos, e nesse texto aqui, eu costumo dizer, tem algumas verdades aqui que nós precisamos trabalhar ela. Por exemplo, Deus, Ele é especialista em chamar pessoas para mudar a história de nações, cidade e pessoas. Deus é especialista nisso. Ele consegue transformar, mudar a história de pessoas e colocar essas pessoas para mudar a história, cidade, nações e pessoas. Houve uma mulher e houve um homem, cujo nome é o seu. Ele é especialista nisso. Então nesta noite você vai entrar nessas condições. Que Deus te escolheu, Deus te chamou para mudar a história de pessoas, nações e cidades. Eu quero dizer que quando Deus me escolheu, da forma que me escolheu, andando numa rua, andarilho, eu nunca imaginei que Deus ia usar para mudar a história de pessoas. Nunca pensei, nunca imaginei nisso. Mas Deus, Ele é bom nisso. Ele gosta de trabalhar com isso. Ele gosta de trabalhar com a história da humanidade. Ele gosta de mexer. Mas eu quero dizer para você, para que isso aconteça na sua vida, precisa de alguma coisa. O Senhor Jesus diz assim: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga. Precisa ter renúncia para que isso aconteça em nossas vidas. Eu imaginei comigo uma certa vez, eu estava passando, que a dependência química para trabalhar é muito difícil. Eu falei: Deus, por que o Senhor não me deu uma igreja, talvez um outro lugar, ou algo para mim trabalhar? Deus falou: porque eu preciso trabalhar naquilo que realmente você precisa renunciar. E não é difícil, e não é fácil, não, nós renunciarmos algo quando aquilo nos faz bem. Quando aquilo nos faz bem, nos atrai alguma coisa, nos dá alguma recompensa, é muito difícil. Eu vou falar aqui, vamos levantar um confessionário aqui. Quem nunca preferiu os privilégios do que fazer a obra? Eu sou. Eu estou falando de mim. Muitas das vezes o telefone na minha casa toca 3 horas, 4 horas da manhã, está no sono.
e alguém desesperado ligando, uma mãe ou o que seja, e dá vontade de vir do lado, do outro, mas aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga. Muitas das vezes eu prefiro um privilégio do que atravessar, correr, andar, ir atrás do necessitado. Só que a nossa igreja, dessa geração, ela precisa despertar, porque um grande avivamento está por vir sobre a igreja, e nós temos que estar preparados para isso. E só vai ver, e só vai sentir, e só vai presenciar esse avivamento que está para vir sobre essa igreja desse século 21, aqueles que realmente estiverem dispostos a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Irmãos, eu costumo ver João Batista. Ele vem para preparar o caminho do Senhor Jesus, e nós não vimos em lugar nenhum da Bíblia que você pode olhar um privilégio que esse homem teve, a não ser de pregar o Evangelho, que é um privilégio que a geração de hoje não está entendendo. Pense em João Batista, não teve vida mansa, não teve vida fácil, ou o cara sofrido na Bíblia, é esse tal do João Batista. Mas que homem privilegiado. A Bíblia diz que os nascidos de mulher, nunca houve ninguém igual a João Batista. A Bíblia fala que ele está no deserto, pregando. E quem ousaria pregar igual ele pregou nessa época de hoje? Eu marquei algumas coisas aqui. Quem que ousaria? O cabra está no deserto, uma pregação violenta. Aquilo é violento. Está dizendo para o povo: arrependei-vos, se convertei-vos. Quem que ousaria hoje? Vamos no confessionário de novo pregar do jeito dele? Eu não me ousaria. Eu não me ousaria pregar igual ele. Mas o homem estava lá, disposto a pregar o Evangelho, disposto a levar a palavra de Deus, disposto a preencher o céu, povoar o céu de pessoas. E lá estava ele. Eu jamais... Sabe qual é o nosso problema? Talvez o meu, da igreja, não sei dizer, mas o meu, é que nós não estamos entendendo uma coisa: não existe evangelho sem passar pela cruz. Estamos desviando da cruz. Tem que passar lá. Aleluia, Deus. É porque é lá que Jesus conhece os nossos defeitos. Aleluia. É lá que Jesus conhece a nossa arrogância, é lá que Jesus conhece o nosso orgulho, e não tem evangelho sem passar lá. Tem que passar lá. E hoje nós estamos nos desviando da cruz. Nós estamos indo para um outro caminho, mas nós precisamos passar lá. Porque aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Me lembro de uma história de um jovem, e muito interessante. Ele chegou para o pastor dele está meio novo, e chegou lá: pastor, a minha sogra, aquilo lá não presta, aquilo lá é inimigo número 1. O que eu faço com aquilo, pastor? O pastor muito sábio falou: isso aí está fácil, isso aí está simples de tudo. A Bíblia fala que nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que amar os nossos inimigos. Então, se o teu inimigo ele tiver fome, você tem que dar o que para ele? Comida boa. Se tiver sede, mineral. E se gostar, pudim de leite condensado. E ele então não consegue com aquilo, fica bravo com aquilo. Aí ele foi lá, daqui a um tempo ele voltou novamente, falou: pastor, lá não tem jeito não.
A minha sogra lá, não sei o que fazer com ela. Aí o pastor já meio invocado com a situação, falou: pastor, ô jovem, é o seguinte, então mata ela logo. Aí como pastor? Não, pá. Aí ele parou, começou a pensar e falou: ô pastorzão, não é que o senhor acertou? Porque enquanto o senhor estava falando aí, o Espírito Santo de Deus veio aqui e falou comigo: pastor, quem tem que morrer não é ela, sou eu, pastor. É eu que preciso morrer. É eu que preciso quebrar os meus orgulhos, as minhas barreiras, os meus limites. É eu, pastor. Nós temos que reconhecer isso para que o Evangelho ele seja genuíno em nossas vidas. Apesar da sogra, dá para concordar um pouco, né, agora? Lá em casa eu não chamo minha sogra de sogra, eu chamo de cobra. É que confunde um pouco sogra com cobra, então às vezes eu deixo já um negócio funcionar. É nada, ela sabe que eu amo. Não é isso, olha? Ela sabe que eu amo. E lá está João. Ele entende que muitas das vezes nós precisamos, querido, tomar essa decisão. O nosso orgulho tem, eu não vou dizer que aqui tenha, mas eu vou dizer um exemplo. Tem pessoas que não conversam com o vizinho da direita. Tem pessoa que não conversa com o vizinho da esquerda. E quando você chega em casa, então, e o carro dele está em frente da sua garagem? Nossa vida, alguém ouviu um nossa aí. Acho que você vai lá, bate palma. Ô vizinho querido, meu amor, seu carro está em frente, por gentileza. Ou é diferente? Eu vou dizer por mim, tá? Confessionário. Eu estou dizendo por mim. Quantas vezes eu cheguei em casa e o carro do camarada na frente da minha casa, e antes de usar essa educação, miserável. Estou dizendo por mim. Quem nunca fez isso? Confessionário, levanta a mão. Eu vou levantar a minha. Quantas vezes? Irmão, tem hora que nós temos que morrer, tem que quebrar esse orgulho. Aleluia, eu vi um aleluia aí. Glória a Deus. Obrigado, varão. Quantas vezes nós temos, pastor, nós temos que tomar essa decisão? O Evangelho não é sempre ganhar. Às vezes nós temos que perder para ganhar uma alma e alcançar uma alma para Jesus. Tem crente que ele não sabe, as pessoas não sabem que ele é crente. Ele sai da casa dele. Agora já a geração já não usa mais Bíblia, está mais fácil, né? Não se usa mais andar com a Bíblia debaixo do braço igual antigamente. Agora está com algo mais moderno. Mas eu no tempo já saía, eu olhava, ver se o camarada não está. Ei, eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer te usar para trazer a sua família, o seu filho, o seu esposo, aquelas pessoas que te rodeiam. Mas eles precisam ver algo mais em você. Eles necessitam de ver algo mais em você. E quando o cachorro do camarada late, de madrugada, mas João Batista, meu querido, a Bíblia diz que ele está a 40 quilômetros de Jerusalém, no deserto da Judéia, pregando, e o barulho é tão grande que multidão vai atrás dele. Multidão está indo atrás de João Batista, e ele com aquela pregação. João está a 40 quilômetros. E a multidão está lá indo ouvir ele falar de Jesus. Vamos lá? João 6. Ouve. Vamos lá? Ouve.
Vocês desaprenderam, irmãos? No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Houve um homem criado por Deus, cujo nome era. Glória a Jesus por isso. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Você não chegou aonde você chegou por um acaso. Deus quer contar com você. Deus precisa de você. Deus necessita de você. Tem pessoas que só vão chegar aos pés de Jesus através de você. É verdade. E elas estão lá, pastora Tânia, aguardando. Eu costumo dizer uma coisa, minha esposa sabe que eu sou meio maluco. Eu quero saber se ele vai brigar comigo, se ele vai xingar comigo, mas eu vou até lá. A obra não é sua, a obra não é minha, a obra é do Espírito Santo de Deus. Abre a tua boca e fala. Não é você que vai fazer obra nenhuma. Aí começa ali, mas não fala, Senhor Jesus. Mas não abre a boca para falar do Senhor Jesus. Mas tudo bem, se você não consegue falar, eu ainda tenho uma pregação melhor para você. O teu testemunho, o teu exemplo é a maior pregação que você pode fazer. Glória a Deus, é verdade, Deus. O teu testemunho e o teu exemplo é a maior pregação que você pode fazer. É verdade. E lá na sua empresa, e lá na sua escola, e lá no seu vizinho. Pessoas enviadas de Deus, irmãos. É isso. Eu sou muito preocupado com o relógio, estou olhando para o relógio. Mas nós vamos terminar. João Batista, ele está lá. E hoje nós temos uma facilidade melhor, por enquanto, de falar do Senhor Jesus. Mas vão chegar dias terríveis. Dia que talvez nós não poderemos até não entrar dentro de uma igreja para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Não está muito longe, não. Esta noite eu tive um sonho. E eu via um varão levantando do céu, do seu trono. Ele levantava no céu do seu trono, e uma porta muito grande. Ele olhava para aquela porta e ele começava a caminhar em sentido daquela porta. E eu perguntei: Deus, que é isso? Deus disse para mim: estou chegando, estou indo buscar um povo que realmente se preocupou em lavar suas vestes e andar na meus caminhos. Pessoas enviadas por Deus, segundo a verdade que nós temos aqui, ela pode chocar o nosso imaginário. Quem nunca aqui, irmão? Eu vou dizer de mim também, confessionário aqui. Quem nunca aqui já julgou alguém pela aparência? Eu já julguei um monte de vezes. Pessoas enviadas por Deus, elas podem chocar o nosso imaginário. Por exemplo, João Batista, esses filmes que passam dele aí, que a televisão mostra, um homem barbudo, cabeludo, os olhos de esbuga, não era muito diferente, não. O homem está no deserto, pregando, sem parar, clamando o nome do Senhor Jesus, dizendo para as pessoas se arrependerem. Não é muito diferente. E quando foram capazes daquele tamanho, os olhos esbugalados, falando de Jesus, aquela coisa toda, e quando foram procurar os fariseus, perguntaram para os fariseus: o que aquele homem tem demônio? Fariseus, irmão, foi Jesus que disse, mas eles não eram pessoas que julgavam a hipocrisia dentro da congregação, dentro do tempo daquela. Não era, foi Jesus que disse. Naquele tempo eles eram referência, então iam até eles para tirar dúvidas ou pedir conselho. E quando vão até eles: olha, o que vocês acham de João Batista? Tem demônio. E nós passamos uma provinha, vamos ali falar de Jesus. Sai daqui, seu preto, sai daqui. Não. Quanto mais nós vemos que as lutas se levantam, mais é sinal de que Jesus está conosco.
Eu adoro quando eu vou fazer uma coisa e ela está muito errada. Porque aí eu vou dobrar o meu joelho no chão, já não é eu mais que vou fazer, é Jesus. Então, nós afastamos por qualquer coisa, as coisas começam a sair de um lado, do outro, nossa. E João Batista está lá firme, não arredou o pé, comia aqui, ela não se vestia, roupa de camelo, pele de camelo. Era assustador um homem desse. Se eu tomasse um homem desse falando de Jesus, eu ia me assustar. Irmão, você quer que as coisas mudem na sua vida de uma forma diferente? Faça alguma coisa para Jesus também. Conheço um pastor em Belo Horizonte. Ele passava todo dia numa rua. E ele via aquelas crianças, mas os traficantes levando elas, usando droga, perdida. Um dia ele teve uma ideia. Ele se vestiu de palhaço, tomou uns pirulitos e começou a ir lá. E foi lá e começou a fazer amizade. Tomou um salãozinho na casa dele, começou a fazer uns trabalhos. Hoje, vários pastores saíram desse lugar. Você tem projeto, você tem sonho? Traga para a sua pastora, deixa ela avaliar, senta com ela, vê o que vocês podem definir, e vai avante. O problema é que às vezes nós estamos parados com os nossos projetos. São seus pastores. Escreve lá projeto aqui, vamos pensar junto aqui. E aí essa igreja, pastor, ela vai começar a crescer, e ela vai começar a caminhar, e ela não vai ficar só aqui, ela vai se estender pela região. Mas quando você estiver disposto a fazer isso, olha que interessante esse pastor. Ele viu aquela situação e disse: eu preciso fazer alguma coisa. E sabe o que é legal? Você não precisa imitar ninguém. Jesus precisa de você assim mesmo, sabe? Tímido. Eu me lembro de um caso, eu gosto de contar esse caso aqui. Quando eu comecei no Evangelho, tinha umas galera meio da pesada que pregavam um negócio e faziam um gesto. E eu imitava um deles. E um dia eu fui pregar numa igreja. Quando a gente começa, depois a gente cresce. Rapaz, eu preguei, eu achei que eu arrebentei aquele dia. Meu Deus. O cara fazia aquilo e tal, e pá. A igreja recebeu, e eu lá dentro do meu orgulho. Sou bom mesmo. Sou bom. Cara, quando eu saí da igreja assim, desceu o cara no canto assim, quem está na porta olhando para mim com lágrimas nos olhos? A minha esposa. Eu olhei para ela, gostou? Ela olhou bem para mim, tudo falso. Tudo falso. Não é você. Eu, dentro do meu orgulho, eu pensei comigo, ela está com inveja, sabe? Dentro do meu orgulho. Ei, quer vir após Jesus? Tome a tua cruz e nega. Aleluia! E eu pensei, nossa, essa mulher está com inveja. Não pode ser. Aí um dia eu fui pregar numa igreja e falei: hoje eu não vou levar por esse lado. Não vou imitar o camarada. O camarada vai fazer não, vocês vão risar, eu estou com vocês. E eu preguei esse dia. E Deus colocou no lugar de uma forma tão sobrenatural, tão especial. Eu olhava na nave da igreja, a pessoa chorando. Quando eu saí, a minha esposa estava lá. Ela olhou bem para mim e falou: agora sim é você. Mas apesar de vez em quando eu tenho umas recaídas ainda. Mas ela entende. Certo? Umas recaídas, mas tudo bem. Quando eu entendi, Deus, você não precisa imitar ninguém. Seja
você mesmo. Deus conta com você, querido, tímido, descontraído. Deus conta com você. Deus precisa de você do seu jeito, da sua forma. Deus precisa de você. Deus precisa de todo tipo de pessoas. Cheio, divertido, simpático. Sei lá, mas Deus quer contar com você. 1, 2, 3. Ouve! Deus conta com você. Aleluia! Você é escolhido. Você é escolhido. Olha o horário, pastora. Eu estou no terceiro, eu tenho mais 2. Vou correndo aqui. Terceira verdade, que uma pessoa escolhida por Deus, uma pessoa enviada por Deus, ela precisa saber. Pessoas que Deus envia não devem disputar a glória com Ele. É tudo dele. Por exemplo, João estava pregando, mas João sabia, e nas suas pregações ele dizia: olha, vai vir um após mim, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí os seus discípulos, os discípulos de João, saíram um dia e, umas caminhadas lá, encontraram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí eles voltaram até João. Tem um homem que o homem também está. E João, nós vamos sentir muito de falar isso, mas o cara é melhor que você. O homem é melhor que você, João. Os próprios discípulos de João falando isso para João. João pensa e reflete. E ele diz assim: não tem problema. É necessário que ele cresça e eu diminua. Não tem problema nenhum que vocês estão falando. É necessário que ele cresça e eu diminua. Quando Deus Ele tem algo para fazer através da sua vida, eu costumo dizer que eu amo muito, e eu vejo tanta gente disputando a glória de Deus. Irmãos, é óbvio sair daqui, alguém me fazer um elogio, normal, fazer um elogio para a pastora, fazer um elogio normal. Mas é ruim quando o camarada põe no coração dele e diz assim: meu, se não é eu naquela igreja, o negócio não anda. Grupo de louvor, eu vou usar abençoado, parabéns, o grupo de louvor abençoado. Mas eu só quero usar aqui uma colocação.